Fala, minhas crianças! Vamos chegando! Hoje é sexta-feira e você já sabe, sexta-feira é dia de A Base Vem Forte aqui no canal. E para quem acompanhou na semana passada, montamos um timaço com os jogadores revelados pelo Fluminense. Mas hoje vamos pegar a ponte aérea, vamos para São Paulo, porque é a vez de montar o time do Corinthians. Isso mesmo, vamos ver os jogadores revelados lá no terrão e contar para você um pouquinho da história de cada um. E enquanto a gente faz essa ponte aérea Rio-São Paulo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e roda a vinheta, DJ! Vinheta rodada, minhas crianças, e é o seguinte, vamos falando do timão e para começar, antes de mais nada, o Corinthians tem essa fama de revelar alguns jogadores e não dar oportunidade para as crias da base. Vamos ver nessa seleção se realmente isso acontece de verdade ou aconteceu na prática essa questão do Corinthians revelar, mas dispensar muito cedo as suas joias e os seus jogadores. E para começar, vamos pro gol. E com ele, Júlio César. Isso mesmo, o carequinha goleiro corintiano revelado em 2005 pelo Corinthians. Ficou por lá pelo clube, conquistou nada mais, nada menos que 9 títulos pelo Timão. É um dos jogadores mais vitoriosos da história do clube. Ficou até 2013 e aí foi para o futebol do Nordeste, mais precisamente para o futebol de Pernambuco. Lá jogou pelo Náutico e pelo Santa Cruz até voltar para São Paulo, onde ganhou destaque jogando pelo Red Bull. Atualmente, inclusive, ele está no Red Bull, foi jogador, peça fundamental no título da Série B, no acesso para a Série A e segue muito bem, e goleiro que a gente sabe que parece que quanto mais velho melhor, e o Júlio César tá numa grande fase e é um ótimo goleiro. Começamos com uma grande revelação do terrão, minha galera. Na lateral, ele, Fagner, isso mesmo, o Fagner foi revelado no Corinthians no ano de 2006, aí foi pro futebol da Holanda no PSV, voltou, aí teve uma passagem pro Vitória, oscilou bastante e chegou a ficar sem clube, mano. Aí em 2009 foi pro Vasco, teve uma oportunidade lá na Colina, se destacou, foi pro Wolfsburg, jogou bem lá na Alemanha e aí depois retornou ao Corinthians. Aí, meu irmão, quando ele voltou ao Corinthians, realmente se firmou na lateral direita e hoje é considerado o melhor lateral direito do país. Tá jogando muita bola, é convocado frequentemente para a seleção, disputou a última Copa do Mundo, foi titular na partida contra a Bélgica, na qual o Brasil perdeu, e toda a seleção de Campeonato Brasileiro, ele tem o nome vinculado. Esse ano o Corinthians foi muito mal no Brasileirão, mas ele foi eleito lateral direito do campeonato, ou seja, uma ótima revelação. O Fagner, que demorou um pouquinho para vingar e voltou para vingar e se firmar de vez no futebol no Corinthians. A dupla de zaga, minhas crianças, vamos começar com ele, Betão. Isso mesmo, Betão, revelado em 2002 pelo Corinthians. Ficou um bom tempo jogando pelo Timão, foi capitão e um dos líderes no auge da carreira pelo Corinthians. Aí saiu do Timão, foi para o Santos, rodou alguns times e veio se firmar no Avaí. Lá no Avaí, o Betão demonstrou liderança, sempre titular, tá jogando muito bem na equipe de Santa Catarina. O Betão que fez uma carreira sólida, né? Na Europa também não foi tão mal assim no Dinamo de Kiev e foi uma ótima revelação do sistema defensivo corintiano. Pelo outro lado, pela quarta zaga, vamos chegando com o Marquinhos. O Marquinhos é um desses caras que levam a fama do Corinthians revelar e não utilizar. Mano, Marquinhos
chegou a ser profissional, né? Chegou a frequentar o elenco profissional do Corinthians, teve algumas oportunidades, estava naquele time campeão da Libertadores, né? E assim que acabou a Libertadores, o Corinthians teve que vender ele. Vendeu para Roma, e aí lá na Roma o Marquinhos deslanchou, conseguiu destaque na Europa, convocações para a seleção brasileira, e hoje é um dos principais zagueiros do futebol mundial. Destrói lá no Paris Saint-Germain, sólido na zaga, né? Já passaram diversos zagueiros brasileiros lá, Davi Luiz, Thiago Silva, e o Marquinhos continua lá, titular absoluto também na seleção brasileira. Talvez seja o melhor zagueiro que a gente tenha hoje no futebol brasileiro, ou brasileiro, né? Que joga na zaga, seja o Marquinhos. E na esquerdola, ele, Guilherme Arana. O Arana é monstro. Revelado pelo Corinthians em 2015, né? O Arana teve um empréstimo aí pro Atlético Paranaense, jogo rápido, voltou pro Corinthians e estourou. Rapidamente conseguiu holofotes no futebol europeu, onde foi contratado pelo Sevilha. Lá no Sevilha, altos e baixos, mais baixos do que altos, não conseguiu se adaptar muito bem ao futebol europeu e aí retornou para o Brasil para jogar pelo Atlético Mineiro. Fez um campeonato brasileiro ótimo pelo Galo. O Arana, dos jogadores do Atlético que tiveram uma queda de rendimento, o que talvez impediu que o Galo conseguisse o título brasileiro, porque o Atlético começou muito bem na primeira fase do campeonato, na primeira etapa ali, depois teve a queda, mas o Arana foi um dos que se manteve uma regularidade muito boa. E é um ótimo lateral esquerdo e uma ótima revelação do Corinthians, chegando até inclusive a seleção brasileira. Deve ter outras oportunidades com o Tite, porque realmente o Arana é muita bola, velho. Na meiuca, Maicon. Grande meio-campo, revelado pelo Corinthians em 2016, foi destaque na campanha do título brasileiro, se destacou muito no timão e logo despertou o interesse, né, dos ucranianos. E aí foi pro Shakhtar e está lá até hoje. A gente sabe que os caras, quando vai pro Shakhtar, velho, tem que ficar lá até cumprir o contrato, que os caras não negociam. Só se o cara for muito mal das pernas, os caras devolvem. Mas o Maicon é muita bola, jogou muito bem no Corinthians, tá indo bem lá na Europa, dificilmente vai voltar tão cedo pro futebol brasileiro, e é uma ótima revelação que o Corinthians utilizou bastante, ou até onde deu, como titular da equipe profissional. Pro outro lado, Everton Ribeiro. Esse talvez tenha sido pouco utilizado pela equipe do Corinthians. Claro que o Everton Ribeiro foi revelado em 2007, o Corinthians tinha talvez outros jogadores, né, na posição e tal, e aí o Everton rodou por alguns clubes do futebol brasileiro, Curitiba, né, teve alguns destaques, talvez o Curitiba foi onde ele tenha tido mais destaque, né, rodou por alguns clubes brasileiros, e o Curitiba talvez tenha sido o clube que ele tenha um pouquinho mais de destaque, que foi o clube que levou ele para uma transferência para o Cruzeiro. Aí no Cruzeiro o Everton realmente mudou de patamar, aí ele virou um outro cara. Ele foi peça fundamental no bicampeonato brasileiro daquela equipe do Cruzeiro, conseguiu convocações para a seleção brasileira naquela época, e aí deixou o Cruzeiro para ir pro futebol do Oriente, né? Foi lá pro Al Ahly dos Emirados Árabes, ganhou o seu dinheirinho justo pelo que ele apresentou pelo Cruzeiro, e aí voltou pro futebol brasileiro para jogar pelo Flamengo e comandar. É um dos líderes técnicos desse timaço do Flamengo, capitão da equipe, responsável pelo bicampeonato brasileiro, pelo título da Libertadores, conquistou tudo que vem conquistando. É peça fundamental hoje, no meu modo de ver, na seleção do Tite, titular nas últimas partidas. O Everton é uma ótima revelação do Corinthians, mas foi menos utilizado do que os outros que eu citei até agora. Pra fechar a meiuca, ele, Pedrinho, isso mesmo, Pedrinho, revelado pelo Timão em 2017. Pedrinho oscilou bastante na equipe do Corinthians, eu acho que ele foi, inclusive, injustiçado pelos treinadores que lá passaram. Pedrinho constantemente era escalado como reserva, era jogador tipo de segundo tempo, porém eu achava que o Pedrinho tinha condições de, pelo menos com os jogadores que tinha na época do Corinthians, de ser titular ou de ser algo mais. Mas teve pouquíssima oportunidade, não sei se a questão física pode ter atrapalhado ele, porém
o pessoal do Benfica adquiriu os direitos econômicos, fez um contrato longo com ele até 2025, porque eles acreditam que sim, o Pedrinho vai dar certo, vai dar fruto e vai dar um retorno financeiro muito maior para os portugueses que não investem em qualquer jogador. Então o Pedrinho, uma ótima revelação do Corinthians, mas acho que ele poderia ter ido mais, poderia ter tido mais oportunidades do Timão, porém não deu certo, não fizeram isso e aí ele vazou. Chegamos na frente, um ataque de respeito. Para começar, o William, isso mesmo, revelado em 2006 pelo Corinthians, o William rapidamente ganhou destaque no Parque São Jorge e aí foi para o Shakhtar Donetsk. Lá é o que eu falo em todos os vídeos. Chegou lá, cumpre o contrato. Ficou de 2007 a 2013 no Shakhtar e aí foi para o Anzin da Rússia. O Anzin, quando ele chegou lá, tinha grandes jogadores, o Heitor estava lá, Roberto Carlos acho que já estava como diretor técnico, alguma coisa. Ou seja, ele foi para um time que estava sendo montado para ser uma grande força no futebol europeu, porém não deu muito certo, o Anzin não vingou e o William saiu muito rapidamente de lá da Rússia, já se transferindo para o Chelsea. Ficou cerca de 6 meses no futebol russo e já chegou em Londres para defender os Blues, e aí o William virou o que virou na Inglaterra. Jogou muita bola por lá, e aí constantemente titular da seleção brasileira. Eu não tenho essa estatística, mas eu creio que ele seja o cara que mais vezes atuou com a camisa número 19 da seleção brasileira. Jogou muita bola, vem jogando muita bola, e aí recentemente trocou os Blues pelos Gunners, e aí agora está no Arsenal, lá da Inglaterra também. O William consolidadaço na Europa, foi e não voltou, muito bom jogador, jogou pouco também no Corinthians, foi pouco aproveitado no Timão, mas deu certo, e é fruto do terrão, minhas crianças. Para outra ponteira, vamos levar ele, Malcom, revelado pelo Corinthians em 2014, aí rapidamente também, 2016, já vazou, já foi lá pro Bordeaux e aí ficou algumas temporadas no Bordeaux e foi transferido depois para o Barça. Chegou a jogar e atuar algumas partidas pelo Barça, fez algumas boas partidas lá pela equipe catalã e aí depois o Barcelona vendeu ele para o futebol russo. Hoje Malcom está no Zenit e vem jogando, tá bem lá também no futebol europeu. É mais um que talvez não conseguiu uma idolatria com o torcedor do Timão, mas está muito bem lá na Europa. Obrigado. Para finalizar, ele, o camisa 9 desse nosso time, Jô. Jô talvez seja o maior exemplo do que é dar certo no terrão. Ele tem a cara e ele tem a identidade do Corinthians, a identidade de quem jogou no terrão. Jô, o jogador mais novo a utilizar a camisa profissional do Corinthians em uma partida aos 16 anos. Teve um destaque no início e aí, Europa. Foi para a Europa, revelado em 2003, em 2006 ele chegou no CSKA Moscou, onde foi formar dupla com Wagner Love. Wagner Love saindo do Palmeiras, ele saindo do Corinthians, montaram uma dupla muito boa no futebol russo. De lá, ele se transferiu para o Manchester City, numa época que o Manchester City começava a virar o Manchester City, né? Tinha jogadores como Kompany, tinha Robinho e começava a contratar grandes jogadores. O Jô fez parte desse início de fusão do City de time pequeno para time grande e foi muito bem. Teve alguns lampejos bons lá no City. Porém, com o poder aquisitivo do City aumentando, grandes jogadores chegando, o Jô acabou sendo emprestado para alguns clubes, para o Everton, por exemplo, e aí acabou depois tendo que voltar para o futebol brasileiro. Aí no futebol brasileiro ele volta para o Inter, ele é campeão da Recopa com o Internacional e aí depois, por alguns problemas extracampos, acaba indo para o Atlético Mineiro. E aí lá no Atlético Mineiro o Jô fez história. Estava naquele time campeão da Libertadores que tinha Tardelli, Bernard, Ronaldinho, ou seja, um timaço. E o Jô era o responsável por marcar os gols daquele time. Foi muito bem na equipe do Galo e chegou a ser convocado para a seleção. Estava muito bem no Atlético Mineiro, o Jô, né? E aí depois do Galo,
o Jô foi para a China, aí rodou alguns times na China, teve o destaque aqui no Atlético Mineiro, aí a China levou ele, naquela época que a China estava levando todo mundo, o Jô foi muito bem lá, tal, não sei o que, volta para onde? Pro Corinthians. Muitos pensavam que ele voltava para encerrar a carreira e muito pelo contrário. Jô voltou, foi campeão, foi destaque, o que lhe rendeu um contrato no Japão muito bom. Chegou no Nagoya Grampus, foi artilheiro da J-League lá e aí retornou em 2020 para a equipe do Corinthians para enfim agora dar sequência e muito provavelmente talvez encerrar a carreira no Timão. E aí desses jogadores talvez revelados no terrão foi o que conseguiu uma maior identificação com a torcida corintiana, já que muitos saíram cedo. O que ficou mais tempo talvez seja o Júlio César, né? O Júlio César que foi muito bem quando passou a ter oportunidades, né? Tem aquela marca do 100º gol do Rogério, que estão comemorando por essa semana, que o Júlio era o goleiro titular, né? Conseguiu muitos títulos no Corinthians, de todos esses revelados foi o que mais ganhou, é um dos que mais foi campeão na história do Corinthians, com 9 títulos, o Júlio César, mas o Jô com certeza foi o que teve mais identificação com o torcedor corintiano e tem esse estilo mesmo de Corinthians. Beleza, minhas crianças? Esse foi o A Base Vem Forte. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, curta o vídeo e tamo junto. Muito obrigado, valeu, até a próxima sexta com mais um time. E quem será que vem para competir? Porque o de hoje foi pesado também. Valeu, minhas crianças!